E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Foco Automotivo. E hoje galera, eu venho trazer para vocês a avaliação de um carro que promete dar muita dor de cabeça no segmento de SUV de 7 lugares. Estamos falando do tão falado Jeep Commander, que aqui eu estou trazendo para vocês a avaliação da versão Overland 4x4 Diesel, que é justamente a versão topo de linha. Então pessoal, já gostaria de contar com a colaboração de todos vocês para deixar aquele like aí no vídeo e também se inscrever no canal caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então, bora para o vídeo. E galera, já vamos começar aqui então falando da dianteira do Commander, para ver se a gente encontra aqui alguns detalhes mais aparentes do Jeep Compass. A começar pelo conjunto óptico dianteiro, que temos aqui equipado faróis Full LED. Temos aqui agora os piscas, que assumem a função de pisca dinâmica, e também o DRL, que agora desceu do para-choque para ficar mais próximo da iluminação auxiliar. E falando dela, a nossa iluminação auxiliar também é completamente em LED. Ainda na dianteira, vocês notam que esse carro já vem equipado com sensores de estacionamento dianteiro, juntamente também com o nosso radar de controle de cruzeiro adaptativo. E já no para-brisa vocês também notam que ele possui o sistema de frenagem autônoma. Olhando a dianteira do Commander, é impossível a gente não notar alguns detalhes estéticos que caíram muito bem nesse carro. A começar pelo nome Jeep, que recebeu o contorno na cor cobre, e também as argolas características do modelo, que agora parece não dar mais aquele ar de argola, que por sinal, no meu ponto de vista, ficou bem bonito. O para-choque do Commander também recebeu detalhes mais quadriculados, bem diferente do que é aplicado nas versões 4x4 diesel do Compass, que recebe aquele para-choque mais arredondado. Mas que isso invariavelmente afetou diretamente o seu ângulo de entrada, que no Commander a gente conta com apenas 25,4 graus de entrada, e também na traseira também foi afetado, que agora só conta também com 23,6 graus de saída. Vendo esse carro na lateral, a gente realmente observa que esses 4,77 m de comprimento que ele tem faz uma diferença enorme no interior dele, que a gente vai falar daqui a pouco. No teto da versão Overland, a gente já conta com teto solar panorâmico de série e também acabamentos cromados no rack de teto, que por sinal também é refletido na lateral da carroceria do veículo. Mas um detalhe que realmente fica muito bonito nesse carro é justamente a sua coloração Biton. Nos retrovisores do Commander, a gente conta com repetidor de seta e também com uma iluminação cortesia. Retrovisor que conta com rebatimento elétrico e também com função de ponto cego. As rodas do Commander receberam um perfil um pouco maior do Compass Limited, que agora conta com um perfil 235/50 aro 19, que por sinal esse carro também conta com discos de freios dianteiros e traseiro, mas o detalhe mais impressionante desse carro é justamente as rodas, que são incrivelmente lindas. Contando com um perfil de pneu um pouco maior, isso afeta diretamente a altura em relação ao solo do carro, que no Commander a gente conta aqui com 21,4 centímetros. Na lateral do carro a gente tem acesso ao compartimento do tanque de combustível, que no Commander a gente conta aqui com 61 litros de capacidade, além também do compartimento do Arla 32. Mas é realmente falando da traseira do Commander que a gente consegue notar detalhes característicos únicos que a Jeep quis aplicar neste carro. A começar pela antena do rádio, que salvo engano, esse é o único modelo da Jeep que utiliza esse estilo de antena Shark no seu modelo. O aerofólio parece ter ficado um pouco mais recuado, entretanto o repetidor de freio no aerofólio recebeu uma faixa de iluminação bem maior. As lanternas do Commander, que são mais afiladas, no primeiro momento pode causar um estranhamento, mas vendo pessoalmente ela é realmente muito mais bonita, principalmente porque ela invade muito a lateral do carro. E falando delas, a gente conta com iluminação de posição e freio e de pisca, tudo completamente em LED, acompanhado também com a iluminação em placa, que também é em LED, juntamente também com a câmera de ré para auxiliar no estacionamento. Na traseira do carro ele ainda conta com sensor de estacionamento traseiro e também com sensores laterais para fazer a detecção do tráfego cruzado. Seja acionando o botão na mala ou clicando 2 vezes no controle remoto, você consegue fazer a abertura automática do porta-malas. Porém, caso você esteja com as mãos ocupadas, você pode fazer um simples gesto dando um chutinho na traseira do carro, que ele irá abrir automaticamente também. E assim vocês têm acesso ao compartimento do porta-malas, que nessa configuração de 7 lugares ele tem uma capacidade de 233 litros. Debaixo do seu pequeno tampão na mala, ele conta com ferramentas para você fazer a substituição da roda em caso de alguma emergência,
além da cortina retrátil, caso você utilize somente 5 lugares nesse carro, podendo fazer a instalação dela nos compartimentos já dedicados. O step do carro fica localizado abaixo do veículo e infelizmente é do tipo provisório. Na configuração de 5 lugares, o Commander salta dos 233 litros para os 661 litros, além de contar também com 2 pontos de iluminação e o botão para fazer o fechamento da tampa da mala automaticamente. Diferentemente de outros SUVs 7 lugares que temos no mercado, a Jeep tem uma saída muito simples para a terceira fileira, que para você liberar ela, é somente você puxar as alças dos bancos e automaticamente a terceira fileira já vai estar liberada. Para acessar a terceira fileira nesse carro é ainda mais simples, isso porque nesse carro, diferentemente de outros, você pode entrar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E levando em consideração que eu tenho 1,75 de altura, eu sentado na terceira fileira não fiquei totalmente desconfortável, considerando que a segunda fileira também estava ajustada para mim. A minha distância do joelho em relação ao banco foi de aproximadamente 1,5 dedo e de minha cabeça em relação ao teto foi de 5 dedos. Na terceira fileira, em cada lado, a gente ainda pode contar com 2 porta-copos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, sendo que somente do lado direito é possível você contar com uma tomada USB. Sem contar ainda na iluminação da terceira fileira, que infelizmente é do tipo halógeno, mas que quebra um galho. Já na segunda fileira, e com o banco do motorista regulado para mim também, a distância do meu joelho em relação ao banco do motorista foi de 3 dedos. Que sinceramente eu acredito que tenha sido uma distância bem confortável e que dá para a pessoa viajar tranquilamente. Entretanto, a distância da minha cabeça em relação ao teto diminuiu para 4 dedos. Isso porque na parte da segunda fileira o teto é um pouco rebaixado justamente por causa do teto solar panorâmico. O túnel central ele é praticamente do mesmo tamanho do Compass, que mede aproximadamente 4 dedos. E tanto no lado do banco do motorista quanto do passageiro é possível contar com portas revistas. Na segunda fileira a gente conta com alças PQP juntamente com cabideiro e iluminação. Já na primeira fileira do lado do passageiro você conta apenas com uma alça PQP, isso porque do lado do motorista temos apenas um porta-óculos. No apoio de braço central para a segunda fileira, aqui a gente conta com uma exclusividade, que é justamente a possibilidade de você regular a potência do ventilador, além de contar também com uma tomada USB. Abaixo dessas regulagens, o carro ainda conta com uma tomada de 127 volts do padrão brasileiro e também uma tomada de 12 volts. A Jeep teve uma atenção especial ao acabamento dos bancos desse carro, que receberam couro na cor marrom, detalhamentos mais específicos na área central do banco com costuras bem aparentes e também nas abas dos bancos recebemos também detalhes em tecido suede, que dá um primor ainda mais para o veículo. Além disso, também no banco central a gente conta com apoio de braço com acesso a 2 porta-copos. As portas traseiras do Commander não são muito diferentes do que ocorre no Jeep. Na parte superior a gente conta com um plástico duro, mas de bom acabamento e sem rebarbas, e na área central a gente possui detalhes mais acolchoados e juntamente com revestimento em couro na tonalidade marrom. E ainda contamos com 2 porta-objetos logo abaixo. No lado do motorista a situação já muda muito de figura. Isso porque na parte superior a gente já ganha detalhes em soft touch, que é muito mais macio ao toque. Ao centro a gente possui o mesmo acabamento acolchoado, juntamente com revestimento em couro na tonalidade marrom e os comandos do vidro elétrico com função um toque para todos os vidros, acompanhado também dos ajustes elétricos dos retrovisores. Já os portas-objetos já recebem um espaço muito maior, sem contar que nesta versão ele já possui o som assinado Harman Kardon. Nos bancos da primeira fileira não poderia ser diferente, o mesmo primor de acabamento também foi aplicado, sem contar que o banco do motorista já possui regulagens elétricas, juntamente também com o banco do passageiro. E o que não poderia ser diferente, o volante possui regulagens de altura e profundidade. No interior do Jeep Commander vocês observam que basicamente não possui quase nenhuma alteração em relação à versão do Compass, com exceção no painel central, que aqui a gente tem um acabamento em tecido suede. A parte superior do painel continua com o mesmo acabamento em soft touch, com a diferença que o subwoofer desse carro é localizado na dianteira do veículo. Esse filete no tom cobre já é bem conhecido da versão Limited do Compass, e também o porta-luvas possui uma descida bem suave e possui também iluminação. O retrovisor desse carro é equipado com um sistema fotocromático e no parasol do passageiro é equipado com um espelho e iluminação halógena. Já do lado do motorista a situação também é repetida. No comando superior deste carro você tem acesso a 2 pontos de iluminação halógeno e também você conta com os ajustes de fechamento do teto solar elétrico e também da cortina, tudo com função um toque. A central multimídia já é bem conhecida também, que possui as mesmas funções de Apple CarPlay e Android Auto,
sistema de conforto do carro em que você pode regular a intensidade e temperatura do ar-condicionado, sistema de navegação GPS de fábrica da marca TomTom, pareamento de vários tipos de dispositivos, sem contar também com uma câmera de ré para auxiliar no estacionamento do veículo. Além disso também é possível você ter acesso a alguns aplicativos previamente instalados no carro. Abaixo da tela da central multimídia vocês têm acesso a desligar o controle de tração do carro, acionamento do Lane Assist, pisca-alerta, desligar ou ligar sensores de estacionamento e também o Park Assist. E um pouco mais abaixo vocês têm acesso ao comando do rádio do carro, em que você pode aumentar e diminuir o volume, desligar funções do rádio, fazer os ajustes manuais do ar-condicionado e de direcionamento do ar e poder também ligar ou desligar a tela da central multimídia. Um pouco mais abaixo temos acesso a duas tomadas USB, sendo uma do tipo C e outra do tipo A, um sistema de carregamento de celular por indução, alavanca do câmbio do carro que possui funções sequenciais, juntamente também com aletas no volante, freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold do carro, 4x4 reduzida, assistente de descida em rampa e bloqueio do diferencial do carro. E ainda vocês contam com o seletor de terreno do carro, em que você pode acionar para o automático, neve e terra ou lama, e que isso também é replicado diretamente no display TFT do painel de instrumentos do carro. No console central do carro ainda conta com dois porta-copos e alguns pequenos porta-objetos e também um apoio de braço central que possui revestimento em couro e que é muito bem acolchoado, em que no primeiro nível você pode colocar coisas menores e que no segundo nível você pode colocar objetos ainda maiores. O painel de instrumentos digital desse carro também já é bem conhecido porque é o mesmo aplicado nas versões do Compass, em que aqui você pode fazer ajustes do controle de cruzeiro adaptativo, informações do veículo relacionada à média, temperatura dos líquidos do carro e tensão da bateria, pressão dos pneus, o nível do ar do carro e também a temperatura do líquido de arrefecimento, informações de viagem, situação de terreno do 4x4, funções da rádio e também alguns tipos de personalização que você pode fazer diretamente na tela para deixar de acordo com a tua preferência. O volante do comando é basicamente o mesmo aplicado em todas as versões do Compass, incluindo também com aletas no volante. E no quesito de segurança, esse carro também não fica devendo, porque você terá à disposição 7 airbags nesse carro, que são 2 dianteiros, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho. A chave do Commander também não teve alterações, possui funções de abrir e trancar o veículo, função de partida remota e também a função de abrir a tampa da mala automaticamente. Em questão de motorização, infelizmente o Jeep Commander não teve atualização mecânica. Equipado com o mesmo motor 2.0 turbo diesel, gera 170 cavalos e 38,7 kg de torque a 1.750 giros, tudo isso acoplado ao câmbio ZF de 9 marchas. O Commander é um carro que pesa basicamente quase 2 toneladas, né? Mas especificamente falando, estamos falando aqui de 1.908 kg, que levando em consideração a cavalaria disponível, traz uma relação de peso-potência de 11,2 kg por cavalo, o que é responsável de levar esse carro no 0 a 100 em aproximadamente 11,6 segundos. E em questão de autonomia, dados do Inmetro apontam que esse carro é capaz de gerar 12,9 km por litro de autonomia nas estradas e 10,3 km por litro na cidade. Nada mal, né? Hoje o Jeep Commander Overland 4x4 diesel está custando R$288 mil. Isso porque ele sofreu um aumento antes mesmo de ser entregue aos proprietários. E aos interessados, esse Jeep Commander Overland está pintado na cor prata billet e que está disponível na concessionária Bali Jeep no Saam, em Brasília. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.